Graças a Deus, como os irmãos sabem, estamos fazendo durante esse mês de julho uma série de mensagens baseada numa pergunta, num tema geral, perguntando a Jesus. O nosso objetivo é extrair do Evangelho de Mateus 4 perguntas que foram dirigidas a Jesus e analisaremos aqui as respostas dadas por ele, respostas essas que tocam de maneira crucial assuntos relacionados com a nossa vida cristã e com a nossa fé diante do Senhor. Pensando nisso, eu peço que os irmãos abram, por favor, o Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 1 ao verso 5. Nós lemos o seguinte: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Vamos orar? Senhor, te damos graças, Pai, por quem Tu és, Deus magnífico, maravilhoso, santíssimo. E diante da Tua presença reconhecemos a necessidade de sermos acolhidos pela Tua misericórdia, pois somos muito pequenos, muito frágeis, muito vulneráveis a uma sorte de coisas que não Te agradam. Por isso recorremos ao Senhor na confiança de que Tu ouves as nossas orações e que importas com as nossas necessidades. Pedimos que o Senhor, através da Tua palavra, restaure a nossa percepção do mundo, restaure a nossa percepção dos nossos relacionamentos e assim estejamos diante de Ti, dando testemunho, não da nossa grandeza, mas da grandeza do Teu Filho que habita em nós. Oramos por isto, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Charles Colson, citado por Marco Horton no seu livro Religião de Poder, ele destaca que a visão dos reinos dos homens e também do reino de Deus é diametralmente opostos, completamente distintos um do outro. A visão que o mundo tem a respeito do governo e a visão que a Escritura dá a respeito do governo de Deus, dos valores do reino de Deus, são questões completamente opostas, distintas umas das outras. Sob a influência de hierarquias verticais de poder, testemunhamos em nossas relações indiferença do patrão para com o empregado. Testemunhamos o tratamento discriminatório entre ricos e pobres. Aqueles que têm mais posses são tratados de uma maneira normalmente especial, recebem uma atenção especial, enquanto aqueles que são mais pobres, aqueles que não têm tantas posses, aqueles que não se destacaram na vida pela sua graduação acadêmica, são geralmente tratados de uma maneira totalmente diferente. E também percebemos nas nossas relações como o homem, na relação com a sua esposa, geralmente trata a sua esposa de uma maneira insensível, porque se considera superior. E geralmente não confessam isso, os homens não confessam isso, mas acabam, em geral, tratando a mulher como se fosse uma empregada, como se fosse uma pessoa de menos valor, e exerce um poder, exerce uma relação muitas vezes desproporcional e insensível. E isso acontece por causa das influências deste mundo a respeito de poder, o entendimento que se tem a respeito de poder. Então, os fracos, mulheres, crianças, empregados, são geralmente tratados sem o devido cuidado que merecem. Contudo, estes não são os valores do reino de Deus, os quais são baseados no princípio de que somos membros uns dos outros, conforme o texto que lemos aqui na nossa liturgia em Romanos capítulo 12. Somos membros uns dos outros e mais, mutuamente devedores da honra, mutuamente devedores do amor que nós devemos uns aos outros. E é exatamente isso que essa passagem bíblica nos ensina. Vamos olhar para o que está em volta dessa passagem para facilitar a nossa compreensão. No Evangelho de Mateus, nós encontramos 5 grandes discursos de Jesus. E o texto que nós lemos aqui, de Mateus 18, verso 1 ao verso 5, ele faz parte do 4º grande discurso de Jesus que está presente
do Evangelho de Mateus. Capítulo 18, verso 1 até o capítulo 19, verso 2. Se você puder voltar, virar a página da sua Bíblia, você vai ver como ele termina esse discurso. Diz assim do capítulo 19, verso 2. E aconteceu que, verso 1, desculpa. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, então todo o capítulo 18, até agora, no início do capítulo 19, nós temos um discurso de Jesus, e é neste discurso que ele destaca a vida sob a autoridade do reino, como nós que estamos debaixo do reino de Cristo, do reino dos céus, devemos nos comportar, devemos viver a nossa vida. A passagem paralela dessa que nós lemos, de Mateus 18, de 1 a 5, é Marcos capítulo 9, versos 30 ao verso 37. Ali Jesus relata que pela segunda vez ele tinha ensinado ou estava ensinando os seus discípulos sobre a sua missão na terra, que ele veio para padecer na mão de pecadores, que ele haveria de ser sacrificado na cruz e que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar, ascendendo aos céus gloriosamente. Isso aconteceu depois daquilo que eles viveram no monte da transfiguração, capítulo 17, aqui do Evangelho de Mateus. Então eles descem do monte, Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João, e onde eles o viram de uma maneira gloriosa, foi transfigurado na presença daqueles discípulos, eles descem do monte, então no caminho eles se encontram com os demais discípulos, e os discípulos que estiveram com Jesus no monte da transfiguração, ao se encontrar com os demais discípulos, começaram a discutir entre eles sobre qual ocuparia a maior posição de poder no reino glorioso de Cristo. Eles tinham visto Jesus glorificado e tiveram uma percepção, um vislumbre do que será o reino dos céus estabelecido quando Cristo vier e plenamente todos o conhecerão. Então eles começaram a discutir sobre a possibilidade de assumirem posições de poder. Jesus tinha dito que haverá distinções no reino. Volte, por favor, marca aí essa passagem, vamos para o capítulo 5, aqui do Evangelho de Mateus. Jesus tinha dito para os discípulos, no capítulo 5 de Mateus, verso 19, que haverá uma distinção entre pessoas no seu reino. Ele diz assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, haverá uma distinção dentro do reino dos céus entre aqueles que serão considerados mínimos e aqueles que serão considerados grandes. Jesus já tinha ensinado isso aos discípulos no primeiro grande discurso que nós temos no Evangelho de Mateus. No Monte da Transfiguração, como eu já citei, Jesus chamou 3 daqueles discípulos, Pedro, Tiago e João, e deu a eles o privilégio de terem uma experiência gloriosa sobre aquele monte, de o ver transfigurado em glória, de o ver no seu estado de glória, e eles ouviram a voz de Deus, que dizia para eles naquela ocasião, Deus disse, no verso 5, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Eles ouviram a voz do Pai, eles ouviram a voz de Deus, e isso foi um grande privilégio que aqueles 3 discípulos tiveram. Enquanto, lendo todo o Evangelho de Mateus, vemos como o apóstolo Pedro, aqui, ele se destaca e é também destacado em inúmeras passagens. Este foi um discípulo que se destacou muito fortemente em relação aos demais. É provável que tudo isso tenha sido motivo para a vaidade e ciúme entre aquele colegiado de discípulos, desencadeando uma disputa interna. Tanto que mais adiante, no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, nós lemos que, intercedidos pela sua mãe, Tiago e João pediram a Jesus, tomando a frente dos demais discípulos, pediram a Jesus para que no seu reino cada um se assentasse de um lado do seu trono. E isto, obviamente, causou uma grande indignação entre os demais discípulos, ou por terem perdido a oportunidade, ou porque se sentiram menosprezados por aqueles 2 discípulos. Em Lucas, capítulo 9, verso 46 a 48, que é uma outra passagem paralela aqui de Mateus 18, de 1 a 5, encontramos um detalhe.
de que naquele momento em que eles estavam andando, percorrendo o caminho rumo a Cafarnaum, eles discutindo sobre qual deles seria o maior no reino dos céus, Jesus os provocou, Jesus os confrontou, mas eles preferiram o silêncio. É o que nós lemos no Evangelho aqui de Mateus. Eles preferiram o silêncio. Então, lá em Lucas capítulo 9, versos 46 e 48, lemos que Jesus leu, Jesus viu, Jesus ouviu os seus corações, teve acesso aos pensamentos deles. Foi neste contexto de confrontação de Jesus com aqueles discípulos que diz o verso 1 do capítulo 18 de Mateus, que nesta hora, que neste momento, se aproximaram dele os seus discípulos com a seguinte pergunta: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Eles não se referiram aqui à qualidade de caráter ou a qualidade deles ou de caráter, mas eles se referiram à posição de poder e à reputação diante dos outros. Quem dentre nós aqui terá posições elevadas, exaltadas, destacadas? Pergunta deles, portanto, não teve qualquer intenção de se referir à qualidade de caráter, sim à posição em relação aos demais. O interesse deles foi de resolver essa dúvida que estava os incomodando e que estava sendo motivo de discórdias, de desunião e de implicâncias mundanas entre eles. O que veremos aqui é a resposta de Jesus a essa pergunta e também como a resposta de Jesus deve dirigir a nossa percepção e nosso tratamento uns com os outros de acordo com os valores do reino dos céus, não de acordo com os valores deste mundo. Eu estou dividindo essa passagem em apenas duas partes. No verso 2, Jesus faz uma analogia sobre a grandeza, chamando para perto de si uma criança. Estavam pensando em uma pessoa grandiosa, gloriosa, e de repente Jesus mostra a grandeza usando uma criança. E nos versos 3 ao verso 5, ele faz uma aplicação dessa grandeza para os discípulos. Então, vamos ver novamente o que ele diz aqui no verso 2, onde ele faz uma analogia sobre a grandeza. Ele diz assim: e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Veja que essa foi a primeira reação de Jesus, a primeira resposta de Jesus diante daquela pergunta que tinha sido feita a ele. A pergunta dos discípulos estava amparada por um pressuposto errado. Eles não tinham compreendido o reino dos céus, porque só tinham em mente o reino terreno e também temporal, imediatamente relacionado às grandezas do Império Romano. Eles estavam convivendo debaixo da opressão dos romanos, e o que eles viam por parte dos seus opressores era aquele imperador com vestes especiais, cheio de glória, aquele palácio fortificado, exércitos fortificados, e também o temor dos outros povos. Esses imperadores, eles tinham pessoas em volta deles, que formavam o seu conselho, pessoas de elevadíssima posição dentro do império. Tinham muitos serviçais. Então, o que os discípulos tinham em mente? Que o reino de Cristo seria algo semelhante. E como eles estavam andando com Cristo, na sua manifestação em glória, eles estariam ocupando posições de poder. E eles já estavam discutindo entre eles sobre quem poderia ocupar as posições mais elevadas. Eles não estavam pensando no reino dos céus dentro da perspectiva de que o reino dos céus é diferente do reino da terra, porque o reino dos céus é baseado em valores e propósitos completamente diferentes destes que hão de passar, e que são corruptos e corruptores. Ele chamou, então, uma criança, surpreendendo todas as expectativas que aqueles discípulos tinham. Ele chamou uma criança, talvez filha de Pedro, ou de alguém muito próximo dele, porque o que nós lemos aqui no verso 25 do capítulo 17, é que Jesus estava na companhia dos seus discípulos, e ao entrar Pedro em casa, eles estão dentro de uma casa, e Jesus chama uma criança daquela casa, talvez filha de Pedro, talvez de alguém muito próximo a Pedro. O fato é que Jesus chamou para perto de si uma criança e a colocou no meio dos discípulos, numa posição estratégica para que todos pudessem olhar para ela enquanto ele estaria ensinando a verdadeira grandeza do reino dos céus. Observemos como aquela criança imediatamente confiou no chamado. Jesus chamou essa criança confiou nesse chamado e atendeu imediatamente, fazendo o que ele pediu, demonstrando submissão,
humildade e obediência. Um ato simples. E Jesus, de uma maneira improvisada, chamou essa criança, colocou no meio, e a resposta que essa criança deu ao chamado foi agora objeto, tornou-se agora objeto desta avaliação, dessa análise que Jesus está fazendo sobre a verdadeira grandeza no reino dos céus. O que temos agora, nos versos 3 ao verso 5, é a aplicação que Jesus faz observando aquela criança, chamando a atenção dos seus discípulos. Verso 3 diz: E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eles estavam preocupados em posições no reino dos céus. Jesus está dizendo, de modo algum nem sequer entrarão no reino dos céus, se vocês não se converterdes como esta criança. É a resposta de Jesus. Antes, ele fez uso aqui de uma fórmula muito usada no Antigo Testamento. Em verdade vos digo. Esta fórmula está na forma do amém. No Antigo Testamento, a palavra amém em hebraico significa em verdade, ou verdadeiramente, ou uma confirmação mediante certeza. Nós, após as nossas orações, dizemos amém. O que nós estamos dizendo com o amém é: isto é verdade, eu concordo com isto, eu confirmo que este é o fato. Então, este amém é muito usado no Antigo Testamento, e esse amém, e também em algumas passagens do Antigo Testamento encontramos o amém duplo, que Jesus no Novo Testamento usa muitas vezes, em verdade vos digo. O que Jesus está aqui querendo ao usar esta fórmula, em verdade vos digo? Ele está aqui enfatizando a verdade ou fato acima das opiniões populares, acima do conceito que as pessoas tinham a respeito de governo, a respeito de autoridade, porque eles estavam observando os modelos mundanos, e Jesus está dizendo acima dos governos mundanos, acima do entendimento popular que vocês têm a respeito do tratamento uns com os outros. Eu digo para vocês o que é verdade. Eu enfatizo para vocês aquilo que vocês devem observar. E a verdade é esta: para entrar no reino dos céus é necessário conversão de vida. Jesus ainda não tinha sido sacrificado, ele ainda não tinha feito a expiação pelos nossos pecados, e ele já estava alertando aos discípulos que para entrar no reino dos céus é necessário conversão de vida, conversão de expectativas, de condutas deste mundo, para aquelas que se conformam com os valores do reino dos céus. O reino de Deus é baseado em valores, é baseado em princípios, é baseado em propósitos totalmente diferentes daqueles que nós conhecemos neste mundo. Jesus usou aquela criança apenas como um ideal, não de inocência, não de pureza, não de fé, mas de humildade e desinteresse por reputação social. Algo que estava acontecendo com os discípulos. E Jesus está dizendo: vocês precisam mudar a postura de vocês, a conduta de vocês, o entendimento de vocês, a semelhança daquilo que nós assistimos agora nessa criança. Vocês precisam mudar, converter, alterar essa maneira de vocês se comportarem. Ele já tinha dito, em Mateus capítulo 5, verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os discípulos precisavam entender basicamente duas coisas. Verso 3, principalmente a parte aqui, final do verso 3, ele diz: se vocês não se comportarem como crianças, se vocês não se tornarem como crianças, como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. O desejo de ser maior em relação aos outros exibe um orgulho incompatível com a humildade que é característica do seu reino, porque há um só Senhor, segundo o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 5. Há um só Senhor entre nós. Na igreja de Cristo não tem Senhor, na igreja de Cristo não tem dono. Na igreja de Cristo há um só Senhor e nós somos membros uns dos outros. Então, a busca pela primazia, pelo destaque, para ser maior, para ter mais privilégios, para ser mais reconhecido, são condutas que exibem um orgulho que não é compatível com o reino dos céus. Uma vez crentes, nos tornamos cidadãos deste reino que está chegando.
pela segunda vinda de Cristo. E Jesus está dizendo que este tipo de comportamento não é compatível com os valores do seu reino. Ele repreendeu os discípulos contra aquela rivalidade que estava acontecendo entre eles, contra o falso conceito de que o sucesso de um deve custar o fracasso dos outros. Não é assim no reino dos céus. Eu não cresço às custas da humilhação do meu irmão. Eu não cresço às custas da destruição da reputação dos meus irmãos em conversas paralelas, secretas. Eu não cresço e eu não notifico e não testifico o meu bom testemunho, falando mal do meu irmão, enfraquecendo o meu irmão, concorrendo com o meu irmão. Este tipo de conduta divide relacionamentos e enfraquece a nossa unidade, porque nos faz tratar os outros como rivais dos nossos interesses e não como alvos dos nossos interesses. Veja que os valores são completamente diferentes. Eles estavam brigando entre eles, porque eles estavam querendo ocupar posições maiores em relação um ao outro. Ao invés de tratarem uns aos outros como alvo do interesse, estavam tratando uns aos outros como rivais do interesse. O verso 4, nessa mesma linha de raciocínio, Jesus diz: portanto, por causa disto, por causa dessa conversão necessária para se entrar no reino dos céus, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Se você observar bem, no verso 3, Jesus mostra qual é o caminho para entrar no reino dos céus. O caminho para entrar no reino dos céus é se converter como aquela criança. No verso 4, ele ainda, fazendo um paralelo aqui, agora ele vai dizer quem no reino dos céus se torna maior depois que entrou. Então, é nesse sentido que nós lemos aqui o verso 4, onde ele destaca a humilhação como um princípio para se alcançar a grandeza no reino dos céus. Contra isto, contra aquele comportamento daqueles discípulos, Jesus esclareceu que a verdadeira grandeza que deveriam buscar é a celestial, não a grandeza deste mundo, que às custas de mentira, de traições, de fraudes, de corrupções, as pessoas estão tentando alcançar alguma posição de destaque. Não é com base neste preceito de governo do mundo que nós precisamos olhar para a igreja e assim tratar uns aos outros. Por isso, disse que aquele que se humilha como aquela criança se humilhou, esse sim será maior no reino dos céus. Ele não descarta aqui nenhum entendimento de que no reino dos céus alguns serão considerados grandes, como lemos lá em Mateus capítulo 5, verso 19. E essa grandeza tem relação, segundo o que Jesus ensinou naquela passagem, com o atendimento dos seus mandamentos e o ensino dos seus mandamentos, o ensino da verdade. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 14, verso 17, que o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Por essa razão, os valores do reino de Deus devem guiar os nossos relacionamentos e eles devem tornar esses relacionamentos mais excelentes do que qualquer relacionamento que podemos construir lá fora com a sociedade ímpia e pagã. E a prática de atender este preceito está demonstrado aqui no verso 5. Como me converter como uma criança, entrando no reino dos céus, a fim de me tornar grande. Jesus responde isso no verso 5, dizendo que quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Está no verso 5, é a aplicação que Jesus ainda está fazendo sobre este princípio de que no reino de Deus não há rivalidade entre irmãos, e sim mútua cooperação, devendo um ao outro amor e respeito. Antes, Jesus ensinou observando a conduta exemplar daquela criança. O foco do ensino de Jesus era aquela criança. Agora Jesus inverte no verso 5, chamando a atenção, ainda tendo a criança no meio, a atenção para si, quando ele diz que os discípulos deveriam receber aquela criança, acolher aquela criança. E quem foi que chamou e acolheu aquela criança, senão o próprio Jesus? Ele observa agora a conduta, chama a atenção dos discípulos para que observassem a conduta que ele teve em relação àquela criança.
Ele demonstrou como a conversão do orgulho para a humildade deve ser aplicado através do acolhimento, do serviço aos outros cristãos. A criança para a qual ele estava chamando a atenção dos discípulos estava apenas representando naquele momento a responsabilidade que todos os cristãos têm com os outros cristãos, sem consideração por suas origens, sem consideração por suas origens étnicas, se é brasileiro, se não é brasileiro, sem consideração pela sua origem moral, os pecados que cometemos no passado, a história difícil que nós vivemos no passado. Aplicamos o princípio da humildade, acolhendo as pessoas, sem consideração pelas suas origens étnicas, sem consideração por suas origens éticas, morais também, sem consideração por suas origens religiosas. Infelizmente, é comum em certos ambientes tratarmos aqueles que não são presbiterianos com desdém, com uma distinção desonrosa, quando deveríamos olhar para os nossos irmãos assembleianos, metodistas, menonitas, cristãos evangélicos, batistas, como os nossos irmãos. Mas infelizmente, por causa do nosso orgulho, como presbiterianos, muitas vezes tratamos os nossos irmãos como se não fossem os nossos irmãos. E Jesus diz, olhando para aquela criança, que nós praticamos esta humildade e esta humilhação quando acolhemos aqueles que creem em Cristo, aqueles que são cristãos de verdade, independente, sem consideração, como eu já disse, por suas origens étnicas, éticas, por suas origens religiosas, por suas origens econômicas. Jamais deveríamos tratar uns aos outros com distinção por causa da condição socioeconômica daquele indivíduo. Todos devem ser tratados de uma maneira igual e justa, em paz e com alegria no Espírito Santo, pois estes são os verdadeiros valores do reino dos céus. E são estes os valores que devem conduzir as nossas relações, impactar a maneira como eu olho para o meu irmão e a maneira como o meu irmão olha para mim. Porque todos nós somos imperfeitos, todos nós temos problemas existenciais, problemas emocionais, problemas físicos, histórias perturbadoras, memórias que nos agitam, que nos tornam pessoas ansiosas, e precisamos olhar uns para os outros com misericórdia, por consideração, não pelas suas origens no passado, mas por consideração de que agora somos membros uns dos outros, e que todos nós cremos em Jesus Cristo. Não foi à toa que Jesus disse, e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então eu devo olhar para o meu irmão por consideração a Cristo, mesmo que o meu irmão seja irritante, difícil de ser tratado, de conviver. Eu devo olhar para o meu irmão por consideração a Cristo, que nele está, o mesmo Cristo que em mim está. E isso é o que deve promover a unidade, o amor e a honra no nosso meio. Estes são os pequeninos que creem em Cristo, citado no verso 6. Quando Jesus diz no verso 5, e quem receber uma criança tal como esta, olha o que diz o verso 6, o verso seguinte, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. Então, a criança, ela é apenas uma representante de crentes que creem em Cristo, e que talvez por causa das distinções entre aqueles para com os outros, estavam sendo tratados com desonra, e isso estava acontecendo dentro do colegiado apostólico. Eles tinham acabado de descer do Monte da Transfiguração, se juntaram com os demais crentes e começaram a discutir entre eles. Nós não temos aqui registros de outros detalhes, senão de que eles estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus. Quando 3 tiveram o privilégio de verem Jesus glorificado e de terem visto a glória da voz de Deus falando com eles naquele ambiente. E eles estavam discutindo e tratando uns aos outros com uma distinção que não deveria haver entre eles. Então, essas crianças que Jesus cita aqui são, de uma maneira analógica, comparativa, todos aqueles que creem em Cristo.
todos os crentes em Cristo Jesus. E a responsabilidade que temos como cristãos, uns com os outros. Então, esses pequeninos que creem em Cristo, especialmente os mais vulneráveis às discriminações causadas pelo orgulho, considerando que as crianças naquela época, elas não recebiam muita atenção, nem sequer eram contadas. Antigamente, no contexto da Palestina, as pessoas viajavam muito a pé, passavam dias viajando a pé, e elas chegavam nas casas umas das outras com seus pés cheios de pó, de poeira. Então era comum, ao entrar dentro de uma casa, essas pessoas serem recebidas com a lavagem dos pés, se limpava os pés, era uma maneira cordial de receber um visitante. E quem fazia esse trabalho? Escravos, mulheres ou crianças. Isso era cultural. As crianças eram tratadas muitas vezes como serviçais e nem sequer eram contadas. Então Jesus chama uma criança e surpreende todas as noções de grandeza que os discípulos estavam tendo, baseadas em valores do mundo e não do reino dos céus, para mostrar a grandeza dos valores do reino dos céus que eles deveriam observar nas suas relações. O serviço humilde que engrandece qualquer cristão no reino dos céus é este: cuidar dos outros e não concorrer com eles. É cuidar, é cooperar, é servir, não concorrer, não disputar. Quem assim procede, recebe, ou seja, honra o próprio Cristo. Quem age como esta criança, ele está como que recebendo o próprio Cristo, ou seja, honrando o próprio Cristo, assim como aquela criança ouviu o chamado e atendeu obedientemente. Quero destacar aqui duas questões, trazendo uma aplicação para os nossos dias do que esse texto significa para nós. Primeiramente, Jesus deixou claro que no reino dos céus, ele é pautado por valores mais altos, onde o que serve é o que ocupa o primeiro lugar, não o que é servido, não o que fica numa posição de ser servido, mas aquele que serve, aquele que coopera, aquele que ajuda, aquele que edifica. Este sim ocupa o primeiro lugar. Como todos nós, os discípulos precisavam entender que não existe glória na rivalidade por posições, mas na cooperação humilde. A glória está aí. Independente da posição, independente do cargo, a glória está no fato de ver o meu irmão pelos olhos de Cristo e tratá-lo assim, com honra, porque quando eu acolho o meu irmão, é como se estou acolhendo o próprio Cristo, disse as palavras do próprio Cristo. O 35º presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, certa vez disse que o seguinte: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer por seu país. Eu quero adaptar essa frase de John Kennedy para nós, para o nosso contexto, propondo o seguinte raciocínio: não pergunte o que o seu irmão pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer por seu irmão. Aqui agora, onde nós estamos, reflita sobre isso. O que eu posso fazer pelos meus irmãos? O que eu posso fazer pelo meu irmão em Cristo? Nossos visitantes precisam ser bem acolhidos e integrados, não apenas pelo Ministério de Recepção, por todos nós. Quando o nosso visitante chegar aqui e for apresentado, aproveite esse tempo para acolher o nosso visitante. Já parou para pensar na experiência de alguém que chega numa igreja relativamente grande como esta, que não conhece ninguém, que vem com a motivação de buscar a Deus, de ouvir a palavra, de entoar cânticos, mas a igreja não é só contemplação, a igreja é também relacionamento. E quando termina o culto, nosso visitante às vezes sai sem gracinha, no anonimato, voltando para casa, e muitas vezes não recebe, além do ministério de integração, de recepção da nossa igreja,
aquele acolhimento afetuoso da nossa parte, devemos nos alegrar com a presença dos nossos visitantes. E são coisas simples que todos nós podemos fazer. Coisas simples que todos nós podemos fazer, por consideração àqueles que são mais humildes, acolher e integrar os nossos visitantes. Nossos enfermos precisam ser assistidos com visitas e também com orações. Os nossos idosos precisam ser honrados e não desprezados, não esquecidos. Eles precisam estar no alvo das nossas atenções. Os nossos idosos precisam ser honrados. Novos crentes precisam ser ensinados na sã doutrina. Quantas pessoas precisam ser discipuladas? Quantas pessoas estamos discipulando? Quantas pessoas novas na fé, que estão chegando agora no reino dos céus, estão sendo acolhidas por mim, estão sendo servidas por mim, que conheço tanto a Escritura, que conheço tanto a doutrina? Os novos convertidos, os novos na fé, precisam ser ensinados na sã doutrina. Enlutados precisam da nossa presença consoladora. Casamentos em crises precisam de aconselhamentos. Posso não ser um especialista nas Escrituras, mas eu posso tentar ajudar o meu irmão, a minha irmã, que está enfrentando uma crise no seu casamento e que precisa ser alertado, alertada, que precisa ser encorajado, encorajada. Casamentos que precisam de restauração. O que eu posso fazer pelo meu irmão, não o que o meu irmão pode fazer por mim. Pessoas desanimadas na fé. Quantas pessoas desanimadas na fé que nem sequer estão vindo mais à igreja, que precisam ser lembrados, que precisam ser resgatados, que precisam ser encorajados. Quantas pessoas estão neste momento enfraquecidas na fé, há tanto tempo em casa, participando dos cultos pela internet. Muitos já sucumbiram, já se entregaram ao desânimo e já se acomodaram no regime, tendo condições de estarem presentes no culto público, já se acomodaram na experiência de ficar em casa. Irmãos, isso tem efeitos devastadores para a história da nossa vida cristã. A nossa fé é aquecida quando estamos com o povo de Deus. Continuamos sendo crentes em Cristo, participando dos cultos pela internet, mas nada se compara com a experiência de estarmos congregados numa igreja, em comunhão com outros crentes, com outros santos. E quantos neste momento já não estão desanimados e que carecem de encorajamento da nossa parte? Jesus ensinou que a grandeza está em servir aqueles que creem em Cristo, mesmo quando não tem cargos, nossos esforços não são compensados, não somos reconhecidos e nossa motivação não é compreendida. Jesus ensinou que, a despeito disso tudo, a grandeza está em servir aqueles que creem no seu nome. Por fim, em Mateus capítulo 11, versos 28 a 29, Jesus disse o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Meus amados irmãos, e aqueles que me acompanham agora pela internet, o pecado nos leva a viver uma vida de esforços, que acumulam cansaço espiritual, fazendo-nos correr atrás do que é passageiro e do que não pode nos garantir a vida eterna. A gente vive uma vida de cansaço por causa do pecado. Parece que nada resolve. Eu me lembro uma vez de uma pessoa que quis comprar uma lancha. Era o sonho dele comprar uma lancha, uma grande lancha. E como eu tenho muito relacionamento com ele, ele me chamou para participar daquele momento ímpar na vida dele. Ele estava realizando o seu sonho. Ele me chamou para ir buscar a lancha com ele. A lancha bonita, grande. E eu fui com ele lá, pegamos a lancha, estava com ele na caminhonete, e dentro do carro, ao virar a primeira esquina, ele se dirigiu as seguintes palavras a mim: Erickson, eu sonhei a vida inteira para ter uma lancha. Trabalhei, guardei dinheiro, consegui realizar o meu sonho. Agora que eu peguei a lancha, que eu tenho a lancha, parece que passou o sentido de ter conquistado. Assim vivemos a vida terrena.
A gente gasta toda a nossa vida em busca de determinadas conquistas, mas depois que nós conquistamos, descobrimos que aquilo é ineficaz para suprir a nossa grande necessidade existencial na presença de Deus. Porque quando nós temos e estamos em paz com Deus, mesmo quando nós não temos essas coisas, nos sentimos felizes, alegres, satisfeitos, porque a paz com Deus é tudo que nós precisamos. Mas quando nós não temos paz com Deus, nós ficamos correndo atrás daquilo que não pode suprir a nossa necessidade existencial, e não vai suprir mesmo. Vamos viver uma vida em ciclo de esforços repetitivos. Vamos viver uma vida de muito esforço, e o pecado nos leva a um estado de cansaço, de apatia, de indiferença, de desânimo, de desespero, de falta de alegria, falta de paz. E Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus aos que se veem cansados, não aos que ainda se veem vigorosos, mas todos que veem os efeitos do pecado na sua própria carne, na sua natureza, na sua vida, e que se sentem cansados de lutar com este pecado, que se veem cansados de lutar contra os valores deste mundo. O convite de Jesus é para que nos dirijamos a Ele, pois somente Ele pode nos dar alívio. Ele é humilde de coração, e é Ele quem está nos chamando. É Ele quem está chamando você. É Ele quem pode de fato dar alívio ao seu coração. Somente Jesus. Como acolheu aquela criança, Ele se propõe nesta hora a acolher todos que estão cansados e também a nos ensinar o caminho da mansidão e da humildade, conforme Ele mesmo diz no capítulo 11, verso 29. Apesar de todas as lições ensinadas por Jesus, mais uma vez os discípulos entraram numa discussão de rivalidade e ciúmes, e agora acontece na última ceia. Pouco antes de Jesus ir para o monte para ser preso e entregue aos soldados, entregue aos seus inimigos, naquele momento de ceia, que deveria ser um momento de comunhão, os discípulos começaram a discutir de novo pelo mesmo assunto, sobre qual deles seria o maior. A hostilidade dessas ambições por poder despreza o amor, e quando o amor é desprezado, as pessoas se tornam cegas para o dever umas com as outras. Enquanto eu estou atento a esta ambição carnal e hostil de entrar numa rivalidade com meu irmão a fim de me destacar em relação a ele, de procurar uma autopromoção, de mostrar que eu sou o melhor, que eu tenho as melhores opiniões, que eu sou o mais importante, ao entrar nesse espírito de rivalidade, nós desprezamos o amor, e quando desprezamos o amor nas nossas relações, perdemos a percepção do nosso dever de uns para com os outros. Então, neste contexto de discussão sobre quem seria o maior no reino dos céus, naquele momento de ceia, não havia ninguém para lavar os pés dos discípulos, com a decência e o conforto, como a decência e o conforto exigiam naquela ocasião. E como estavam discutindo sobre quem seria o maior, ninguém admitiria humildade para suprir aquela necessidade. Então, Jesus deu uma última lição sobre a grandeza no reino dos céus. Em plena consciência da sua natureza e dignidade divinas, diz o texto: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo, segundo o relato de João, capítulo 13, verso 4 e verso 5. Ele se levanta daquela mesa e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Não devemos supor de que se tratava de uma ostentação de humildade. Os pés dos discípulos, de fato, precisavam ser lavados e deveriam ser lavados. Mas quando eram orgulhosos demais para servirem uns aos outros, Cristo se fez servo de todos e acrescentou nos versos 13 a 17 do capítulo 13 de João: vós
naquele momento, Jesus disse: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Eles estavam discutindo sobre quem seria o maior, e Jesus está dizendo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, eles já tinham sido ensinados, bem-aventurados sois, se agora praticarem. Porque não basta entender e praticar, para que a bênção de Deus repouse sobre nós. É como se ele estivesse com essas palavras, implorando para que considerassem o fato de que existe apenas um tipo de grandeza no reino dos céus, aquela grandeza que tinha acabado de demonstrar ao lavar os pés dos seus discípulos. Amor demonstrado em serviço humilde. Esta é a grandeza que Deus reconhece, é a única grandeza que Deus reconhece. Quando Jesus viveu entre nós, o objeto mais horrível, vexatório que havia na terra era a cruz. O lugar onde pessoas eram sacrificadas com requintes de crueldade. Agora, ela é o mais elevado e honrado de todos os símbolos, porque foi ali na cruz que ele nos serviu a salvação, com sofrimento e com morte, e revelou a grandeza do amor de Deus, para que hoje, cheios do seu amor, sirvamos humildemente os nossos irmãos na fé. Oremos. Senhor, nós te engrandecemos pelo teu amor revelado em Cristo Jesus naquela cruz. O teu Filho, que veio ao mundo como Deus, viveu entre nós e nos serviu e agiu entre nós como um servo obediente ao Senhor. Que o Senhor aplique essa palavra, que o Senhor aplique este testemunho em nossos corações, ajudando-nos a olhar para o teu Filho como um exemplo a ser seguido, ajudando-nos a tratar uns aos outros com honra, com amor e com a consideração de que todos nós somos membros uns dos outros, para que na unidade do teu povo o mundo saiba que o Senhor nos amou e que o Senhor nos salvou um dia. Oramos por isto em nome de Jesus. Amém.